Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam agora sobre você e sobre toda a sua família, amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero ministrar no seu coração uma palavra poderosa que Deus colocou dentro de mim, irmãos. Olha, eu não sei se vocês sabem, mas antes de eu clicar aqui para gravar esse vídeo, eu sempre faço uma oração. E muitas vezes é uma oração demorada, porque eu quero ouvir claramente o que Deus quer te entregar hoje. E sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Que existe uma inquietação muito grande dentro aí de você. Por mais que você confie em Deus, por mais que você ama ao Senhor, e Ele sabe disso, viu? Pode ter certeza que Deus sabe de tudo, irmãos. Ele nos conhece muito melhor do que nós mesmos. Mas Ele também sabe quando o seu coração está inquieto. Lembra quando Jesus estava na casa de Marta e Maria? E então Maria ficou aos pés do Senhor e Marta ficou agitada, correndo de um lado para o outro? Pois é, Jesus chamou a atenção dela e Ele falou: Marta, Marta, você anda preocupada e ansiosa com muitas coisas, sendo que você está ignorando a parte principal, que é estar aqui aos meus pés aprendendo de mim. Então, irmãos, Deus me mostrou algumas coisas que eu quero compartilhar com você ao longo aqui da mensagem. E depois nós vamos orar, nós vamos quebrar toda essa preocupação, nós vamos quebrar alguma amarra espiritual que possa ter contra a sua vida. É isso mesmo, irmãos. Às vezes as pessoas fazem coisas contra nós, às vezes uma pessoa faz uma oração contrária. Você já ouviu falar sobre isso? Pessoas que pedem para Deus para pesar a mão, para Deus fazer as coisas darem errado. Irmãos, tem gente ciumenta, gente invejosa. Infelizmente existe maldade nesse mundo, mas nós vamos quebrar tudo isso, nada vai te afetar. Mas irmãos, então, como eu estava falando para vocês, muitas vezes a gente está tão ansioso, tão preocupado, que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. E você já parou para pensar que os livros de Salmos muitas vezes são poesias, são lindas as mensagens, dos Salmos, mas muitas vezes a gente não vive aquilo ali? Vamos falar a verdade? Quando Davi disse no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí a gente começa a pensar, nossa, mas tá faltando tanta coisa na minha vida ainda. Será que Deus não é o meu pastor? Ou então, lembra daquele Salmo 4, versículo 8, em que Davi disse assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Aí eu fico pensando, irmãos, quantos de nós vivemos realmente essa realidade? Porque Davi disse que ele deitava em paz, logo pegava no sono. Vamos falar a verdade, irmãos? Às vezes a gente passa 1 hora, 2 horas, vira para um lado, vira para o outro na cama e o sono não vem. O que será que está faltando para nós? É isso que eu vou te responder hoje na mensagem. Inclusive eu me lembrei também daquele Salmo 131, o versículo 1 e o 2, em que Davi, o próprio Davi, ele disse que ele não estava buscando coisas grandiosas demais para sua vida. Pelo contrário, ele sossegou a sua alma e assim como uma criancinha desmamada se aquieta nos braços de uma mãe, assim também o coração de Davi, a sua alma estava descansada diante do Senhor. Irmãos, na hora que eu li isso aí eu pensei, meu Deus, o que será que tem de errado com a gente? Porque não é possível. O nosso coração está sempre ansioso, preocupado, é conta para pagar. É claro, você vai no mercado hoje, tudo é muito caro, irmãos. Você vai comprar poucas frutas ali, fica uma fortuna. Então a gente fica preocupado realmente como vamos nos manter nesse mundo. E se não bastasse, tem as redes sociais. É uma longa história que eu quero conversar com você daqui a pouco, tá bom? Então, antes de começar, só quero pedir rapidinho para você se inscrever no meu canal, ative o sininho, dá uma olhadinha aí, tem um sininho que vai aparecer aí do lado, seleciona ele e clique na opção Todas, porque aí sim você vai receber todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo aqui no meu canal, tá bom? Então vamos lá. Irmãos, hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que eu sei que mexe muito com a gente. É aquele momento em que parece que Deus está muito distante, sabe? O momento em que parece que o céu está fechado, você ora, você faz até jejum, mas parece que a resposta não vem. E aí então, o que acontece? Você fica desesperado, vem aquela sensação de abandono e muitas pessoas nesse exato momento fazem as piores escolhas da vida. Então eu vou te mostrar hoje de uma maneira mais clara possível que quando Deus fica em silêncio, não é porque Ele está ausente, mas é porque Ele quer que você enxergue algo que está dentro de você.
É como se o silêncio de Deus fosse um espelho muito grande. Então eu vou te explicar aqui ao longo dessa mensagem, mas vamos olhar então para uma história que aconteceu lá no Antigo Testamento, no livro de Amós, capítulo 8. Só para você entender, esse foi um momento em que Deus permitiu que o seu povo, isso mesmo, os seus filhos, sentissem fome. Mas não era fome de comida, era fome de ouvir a palavra de Deus. E você que está aqui hoje me ouvindo, eu tenho certeza que você tem fome da palavra, porque senão você não estaria aqui. Você muitas vezes fica olhando as redes sociais, você pula de um vídeo em outro vídeo, tudo porque você quer ouvir uma palavra que veio do coração de Deus. Mas olha só o que o próprio Senhor falou para o povo. Eu vou ler para você Amós capítulo 8, versículos 11 e o versículo 12. Diz assim: Estão chegando os dias, diz o soberano Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas fome de ouvir as palavras do Senhor. As pessoas andarão cambaleantes de mar a mar e vaguearão de fronteira a fronteira, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Olha isso, irmãos, infelizmente muitas pessoas não vão encontrar esta palavra. E deixa eu te mostrar aqui o que estava acontecendo. Primeiro que está muito nítido aqui que o povo estava procurando, porque a Bíblia diz que eles não estavam parados, eles estavam se movimentando, gastando energia, indo de um lado para o outro, mas mesmo assim eles não encontravam nada. E isso é o que é o mais assustador, porque mostra que dá para a gente estar muito ocupado religiosamente, vamos assim dizer, né? Fazendo um monte de coisa na igreja e mesmo assim estarmos completamente vazios por dentro espiritualmente, o que é pior, né? Porque não existe nada pior do que sentir um vazio na alma. Irmãos, é terrível. E olha, esse texto aqui dá a impressão que ele foi escrito para os nossos dias, porque está acontecendo exatamente isso, né? A gente vai no culto, a gente canta as músicas, levanta a mão, participa de tudo na igreja, mas quando chega em casa, quando a gente fica sozinho com os nossos pensamentos, aí vem aquele vazio, porque estar presente fisicamente não é a mesma coisa que estar presente de todo o coração. E sabe quando você está numa conversa, mas a sua mente está presa lá no celular? O seu corpo está ali, mas a sua atenção está dividida? Irmãos, é exatamente assim que muita gente tem vivido com Deus. A gente aprendeu a fazer tudo de forma religiosa, de forma automática, sem realmente precisar ouvir a voz do Senhor. Quantas pessoas aí ministram louvor, pregam grandes sermões, mas eles não estão ouvindo mais a voz do Pai. Então, deixa eu te dar um exemplo muito prático aqui. Imagine que você marcou uma reunião numa sexta-feira à noite. E aí de repente vocês estão ali unidos, vocês fazem uma oração e essa reunião tem tudo para dar certo porque vocês realmente estão querendo fazer algo para o reino de Deus. Só que aí o tempo passa e de repente você fica tão inquieto que você começa a pensar assim: que horas vai acabar essa bendita reunião? Que horas eu vou poder ir embora? Que horas eu vou poder sair para comer um lanche? Irmãos, não é que a gente não ame a Deus, não tem nada a ver, mas o fato é que o nosso coração hoje está muito ansioso e por causa disso a gente não depende mais de Deus para muita coisa. Ou seja, nós estamos no piloto automático. E é por isso que eu quero que você entenda que Deus não fica em silêncio do nada, sem nenhum motivo. Deus, ele não acorda um dia e decide assim, hoje eu não vou responder o fulano, hoje eu não vou responder o ciclano. Não, irmãos, o silêncio de Deus é sempre uma resposta para aquilo que já está no nosso coração, entende? Então, só para ficar mais claro ainda, eu quero contar aqui a história de um rei, o primeiro rei de Israel chamado Saul. A Bíblia conta que ele foi um homem muito bom, um homem que começou muito bem, mas aí ele foi perdendo essa conexão com Deus aos pouquinhos, até que chegou num ponto que Deus simplesmente não respondia mais nada para ele. E aí, irmãos, essa é a pior parte da história. Eu quero ler para você o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 28, versículos 5 ao 7. Diz assim, Quando Saul viu o acampamento filisteu, ele teve medo, ele ficou apavorado. Então consultou ao Senhor, mas o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus conselheiros: procurem uma mulher que invoca espíritos, para que eu a consulte. Olha isso aqui, irmãos, vamos prestar atenção em tudo o que aconteceu. Primeiro aqui a Bíblia diz que Saul, ele viu o exército inimigo.
Ou seja, era uma ameaça real, estava acontecendo ali diante dele, e então naquela hora ele ficou com muito medo, na verdade ele ficou apavorado. E até aqui não tem nada de errado, né? Porque sentir medo é uma emoção natural, é normal que a gente passe por isso. Mas olha só o que ele faz depois. Ele foi consultar ao Senhor, só que Deus não respondeu ele, nem por sonhos, nem por Urim. Para você que não sabe, o Urim era um objeto que os sacerdotes usavam para consultar a vontade de Deus. Eram como se fossem dados que eles usavam no Antigo Testamento e que hoje não se utiliza mais. E ele também consultou os profetas, mas Deus não usou a boca dos profetas. E é interessante que Saul sabia muito bem os meios para ele ouvir a voz de Deus. E é aqui que vem a parte mais triste, irmãos. Saul, então, depois de todo esse desespero, de saber que Deus não falaria com ele, ele simplesmente mudou de fonte. Ele foi procurar uma mulher que invocava espíritos, ou seja, era uma feiticeira. Irmãos, aquele homem que era de Deus, ele preferiu desobedecer ao Senhor do que aguentar ficar sem resposta, uma resposta imediata. E talvez você esteja aí pensando, poxa pastor, mas o homem estava desesperado, o homem estava com medo, ele ia entrar numa batalha que poderia morrer. Será que não dá para entender a atitude dele? Irmãos, dá para entender sim, o desespero sim, mas a gente tem que entender que isso não justifica. Deus não vai abrir exceções para pecados, para desobediências, entende? Saul já tinha perdido a voz de Deus muito antes de perder o trono de rei. E nesse momento aqui, ele já tinha perdido a unção de rei. Irmãos, só voltando um pouquinho aqui nessa história, para você entender o contexto, Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. Ele tinha sido escolhido por Deus. Ele foi ungido pelo profeta Samuel e ele começou o seu reinado com muita humildade. Irmãos, dava gosto de ver. Ele profetizava, era um homem muito sincero com Deus. Deus dava vitórias para ele. Mas aí então nós sabemos que Davi entrou na história, né? Davi venceu o gigante e ele começou a ter êxito em tudo que ele fazia. Tudo que Davi fazia era com excelência e Deus também colocava a mão. E em vez de Saul se aproximar de Davi e os dois procurarem andar juntos, irmãos, Saul ficou com muito ódio, muita inveja, e a partir dali ele tentou matar Davi várias vezes, mesmo Davi naquela época sendo apenas o chefe do exército de Israel. Ele não era o rei ainda. Mas irmãos, a raiva, a ira, a inveja fizeram com que Saul perdesse a bênção. E a partir daquele momento, Saul começou a se desesperar, ele começou a fazer coisas que desagradavam a Deus, até que de repente tudo começou a vir por água abaixo. E se você continuar lendo a Bíblia, você vai ver que em 1 Samuel, capítulo 15, o versículo 22 e o 23, o próprio profeta Samuel, que antes tinha ungido o rei Saul, agora estava entregando uma palavra de juízo. E ele chegou a dizer para o rei Saul: olha, tome cuidado, porque a rebeldia é tão grave quanto o pecado de feitiçaria, e a teimosia é tão má, tão cruel quanto a idolatria. E, irmãos, olha que coisa forte, né? Deus disse que a desobediência de Saul era igual à feitiçaria. E no final da vida dele, quem foi que Saul procurou quando Deus já não falava com ele? Ele procurou uma feiticeira. Isso mesmo, era uma mulher que procurava nos mortos a resposta, a mulher que invocava aqueles que já se foram. Só que nós sabemos, né, irmãos, à luz da palavra de Deus, que o ser humano não consegue ter contato com os mortos, mesmo que queira, porque o próprio Senhor Jesus disse que existe um grande abismo entre a vida e a morte, de forma que nós não conseguimos passar para lá e de lá eles não conseguem vir até nós. Então, irmãos, toda essa forma de buscar a Deus através do ocultismo é pecado. Irmãos, infelizmente tem muitos cristãos que dizem que são cristãos, né? Que se orientam em horóscopo, em tarô, simpatias ou qualquer coisa que prometa uma resposta agora, imediata. Irmãos, isso é muito sério. A pessoa que faz esse tipo de coisa, ela ainda não entendeu a gravidade disso no mundo espiritual. Deus detesta todo tipo de bruxaria, feitiçaria, consulta aos mortos. Irmãos, isso é muito grave. Mas, como eu estava dizendo para você, é o desespero, né? Quando a pessoa está desesperada, muitas vezes, ela toma as piores decisões na sua vida. E por que eu estou te falando isso? Porque o problema não é você sentir medo, o problema é você não ouvir mais a voz do Senhor, porque o seu coração está inquieto.
E aí eu te pergunto uma coisa: qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Qual foi a última vez em que você ouviu a voz do Senhor através de uma pessoa, através da Bíblia, em oração? Irmãos, precisamos voltar o nosso coração para Deus. Eu sei que essa é uma verdade que pode doer, mas eu preciso te falar aqui. Muitas vezes Ele não vai te responder porque você ainda não obedeceu a última coisa que Ele te falou. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente quer uma direção nova, mas então nós não temos uma vida de obediência. E tudo que Deus está esperando é que a gente pare tudo que estamos fazendo, que a gente volte para a presença dEle em oração, que a gente possa aquietar o nosso coração e a nossa alma. Amém? Nós já vamos orar, mas eu quero só ler mais uma última passagem que está lá em Isaías capítulo 59, o versículo 1 e o versículo 2, que aqui nos mostra a resposta que muitos de nós estamos buscando. Olha só o que está escrito: não é que o braço do Senhor esteja encolhido demais para salvar, nem o seu ouvido surdo demais para ouvir, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Amém? Meus irmãos, aqui nesse versículo começa falando uma coisa muito séria, né? O problema não é a falta do poder de Deus. Não é que Deus não pode ou Ele não quer te ouvir. O braço dele também não está curto para que Ele não te salve. E nem o ouvido dele está surdo para que Ele não te ouça. Ou seja, você não tem que preocupar se Deus não está te ouvindo, se Ele não vai te ouvir. Não, irmãos, Deus está ouvindo, Deus quer agir na sua vida, mas o problema é essa barreira, é essa separação. E qual é a separação? É o pecado que está no nosso coração. É o nosso pecado, irmãos, que a gente não confessa, que a gente nem sabe que está cometendo, entende? Tem pecados, irmãos, que nós só vamos descobrir quando nós começarmos a ler a Bíblia, porque a Bíblia é como se fosse um espelho da alma, né? É por isso que Davi, ele fazia uma oração que era assim: Deus, me mostra os pecados conscientes e os inconscientes, e que o Senhor possa me perdoar. Eu confesso a Ti até aquilo que eu nem sei que é pecado. Irmãos, é esse tipo de oração que nós precisamos fazer. E eu sei que muitas vezes, por exemplo, você conta uma mentira e você não volta atrás, você fica com aquela mentira. Ou então pode ser um relacionamento que você sabe que não agrada a Deus, mas você continua insistindo naquilo. Pode ser talvez um conteúdo que você assiste na internet e você fica enchendo a sua mente, os seus olhos com coisas que não são puras. Ou então, quantas pessoas agora estão magoadas, guardando mágoa, rancor. Meus irmãos, tudo isso é pecado e nós precisamos confessar. E talvez você esteja pensando aí, pastor, mas eu já confessei isso tantas vezes, pastor. Eu falo sempre para Deus sobre isso, mas nada mudou na minha vida, pastor. E aí então, irmãos, eu preciso falar uma coisa aqui, que é a grande verdade. Confessar sem mudar de atitude não é confissão de verdade. Você está apenas falando com Deus. E Deus não quer só ouvir você dizer que está arrependido. Ele quer ver você vivendo uma vida diferente. Amém? Deus está tocando aí o seu coração. Irmãos, muitas vezes a gente se arrepende da boca para fora, porque na verdade nós queremos continuar naquele erro, naquele pecado. E aí é nessa hora que a gente tem que orar mais e pedir para Deus tirar toda essa vontade, esse desejo pelo pecado, pelas coisas deste mundo. Irmãos, tem uma diferença muito grande entre você cair em tentação e você tentar se levantar, dar a volta por cima, do que você simplesmente cair e ficar ali deitado. Meus irmãos, Deus tem muita misericórdia de quem cai, eu tenho certeza disso, mas Deus não tem comunhão com quem escolhe viver no pecado. E é por isso que é muito importante, antes de nós orarmos agora, que você dê uma revisada aí no seu coração, na sua vida. Qual foi a última vez que você desobedeceu a Deus e que a partir dali você começou a fraquejar, você começou a parar de buscar ao Senhor? Então você vai orar daqui a pouco dizendo assim: Deus, me mostra o que eu tenho que fazer, me mostra onde foi que eu caí. Meus irmãos, muitas vezes nós não precisamos de uma nova revelação. A gente não precisa de uma nova palavra, porque Deus não vai enviar um anjo aqui para falar o que nós já sabemos o que tem que ser feito. Por exemplo, Deus não precisa falar com você que você precisa congregar numa igreja, porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10 que nós não devemos deixar de congregar com os irmãos. Ou então você não precisa de um sinal, de uma palavra para dizer que você tem que perdoar, que você tem que amar o seu inimigo, entendeu?
Irmãos, tudo isso já está revelado na palavra de Deus. Então o que você tem que fazer agora? Você tem que orar pedindo que Deus tire essa ansiedade do seu coração, porque Deus não vai ficar competindo com barulho, sabe? A nossa vida, irmãos, é cheia de distração, é cheia de preocupação. E Deus sabe que nós não estamos orando nem 10 minutos, nem 5 minutos. Então, é hora de você voltar para a presença dEle. E é por isso que eu estou aqui para orar com você agora. Amém? Se você entendeu essa mensagem, por favor, escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje. Ou então digite assim: eu quero ouvir a voz de Deus. Amém? Ou, meus irmãos, eu espero que vocês tenham entendido essa mensagem. Nós já vamos orar. Eu quero muito, irmãos, que Deus faça uma obra linda. Sabe, todo dia eu estou aqui me dedicando, preparando uma palavra para você. Eu quero muito que você memorize essa passagem que nós lemos lá no começo, lembra? Quando eu citei para você Amós capítulo 8, versículos 11 ao versículo 12. É uma passagem que fala que Deus está querendo alimentar o povo, mas o povo não vai ser alimentado enquanto não aquietar o seu coração. Aleluia? Então feche os seus olhos, eu quero orar por você agora, você vai orar junto comigo também, mas no final da oração eu quero só te pedir uma coisa: compartilhe, porque tem muita gente precisando ouvir uma palavra abençoada. Aqui nós não falamos de religião, aqui é somente o Evangelho, o Antigo e o Novo Testamento, tá bom? Então, continue com seus olhos fechados e vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer agora pela tua presença maravilhosa, que nunca nos abandona, mesmo naquelas horas que a gente quer resolver tudo sozinho, mesmo quando a gente resolve se afastar. Ó Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor continua sendo fiel, mesmo quando nós somos tão infiéis. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor não desiste da gente, mesmo quando nós desistimos de ouvir a Tua voz. Senhor, tem compaixão de nós, Pai. Tem compaixão do Teu povo que está aqui me ouvindo agora. Deus, obrigado também pela nossa saúde. Quantos de nós somos privilegiados, Pai, por termos saúde, por termos família, por termos o pão de cada dia na nossa mesa. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel e as tuas misericórdias duram para sempre. Aleluia. E Senhor, eu quero agora pedir perdão em nome de cada pessoa que está me ouvindo, Pai. Perdoe por todas as vezes em que a gente trocou a tua voz preciosa pelas outras vozes desse mundo. Pai, quantas vezes nós buscamos resposta em lugares onde o Senhor não está? Quantas vezes nós desesperamos e começamos a bater em outras portas? Ó Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Muitos aqui que estão me ouvindo já conhecem a Tua palavra e hoje estão pecando, estão em desobediência e de forma voluntária, de forma consciente. Pai, quantas pessoas também cantam, elas participam do culto, levantam a mão, mas o coração está longe. E eu te peço aqui também, Pai, se existe algo dentro de mim que não te agrada, por favor, me revele, me mostre. Eu quero andar na luz em obediência. Deus, eu clamo agora por um reavivamento, que esse meu irmão, minha irmã que estão me ouvindo agora, que eles possam sentir o seu coração queimar. Quebra, Senhor, todo orgulho, toda teimosia, toda resistência no nosso coração. Nós queremos andar de glória em glória e não de derrota em derrota. Pai, convence essa pessoa do pecado, do juízo. Senhor, tem muitas pessoas agora que estão na prostituição. Muitos filhos teus, Pai, estão totalmente perdidos, estão se envolvendo com drogas, estão perdidos, Pai, na bebida, no alcoolismo. Ó Senhor, tem compaixão, Senhor. Essas pessoas já receberam promessas, mas hoje estão afastadas de Ti. Senhor, eu oro também nesse momento por cura física, cura emocional, cura espiritual. Muitas pessoas aqui, Pai, estão doentes no corpo, sofrendo com dores, com enfermidades, com fraquezas que nunca passam. Senhor, Tu és o Deus que cura, Tu és o Jeová Rafá, o Deus que traz cura completa. Por isso eu declaro em nome de Jesus, seja curado você, meu querido, minha querida. Senhor, toca nesses corpos agora, renova as forças, meu Pai, de quem está fraco, restaura a saúde de quem está sofrendo. Ó Deus, tem pessoas aqui morrendo de medo do amanhã,
medo de não dar conta das coisas, medo de perder o que tem, medo de falhar de novo. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, em nome de Jesus, eu expulso agora todo medo, toda ansiedade, toda preocupação que está roubando a paz dessas pessoas. Ó, meu Pai, que elas aprendam a confiar no Senhor de todo o coração, que elas parem de se apoiar no seu próprio entendimento. Senhor, eu estou vendo aqui quantos comentários de pessoas que estão orando pela família, pessoas que já não sabem mais o que fazer. Ó, Senhor, quantos casamentos estão por um fio, meu Pai. Quantas famílias estão brigadas, quantos filhos agora já não conversam com os pais. Tem misericórdia, Senhor, restaura as famílias. Eu creio que o avivamento vai começar pelos lares. Ó Senhor, eu te peço agora, Pai, traga o perdão onde só existe mágoa, esses casamentos, essas famílias que só existe xingamento, palavras malditas, que caiam por terra agora em nome de Jesus Cristo. Ó meu Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Meu querido, minha querida, você que está me ouvindo agora, continue aqui comigo, porque essa é a oportunidade que eu quero te dar de ter um encontro com Jesus. Você que nunca fez uma oração de entrega, ou então você já fez lá no passado, mas você quer reafirmar o seu compromisso, a sua aliança com Jesus. Então repita essas palavras comigo agora e faça isso de todo o coração. Eu tenho certeza que Deus está te ouvindo agora, amém? Diga assim, ó: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso muito de Ti. Eu creio de todo o meu coração que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados e que ressuscitou ao terceiro dia. Jesus, eu te peço perdão por tudo que eu fiz de errado até hoje. E agora eu abro a porta do meu coração e eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu entrego a minha vida inteira nas Tuas mãos. Transforma o meu coração, muda a minha história e me ensina a viver de um jeito que agrade ao Senhor. Em Teu nome, Jesus, que eu oro e já te agradeço. Oh, meu Deus, eu coloco diante de Ti, Pai, esta oração tão sincera. Pai, eu creio que esta pessoa foi salva agora. Eu creio que ela se tornou um filho de Deus, uma filha amada do Senhor. Deus, essa pessoa pediu perdão pelos pecados, que o Senhor possa realmente perdoar, possa curar, transformar, libertar. Deus, eu te peço agora também que esta oração alcance muitas e muitas outras vidas, que esse vídeo venha se espalhar, que chegue ao máximo de pessoas que estão afastadas, longe de Ti, e que a Tua vontade prevaleça sobre a nossa vontade. É no nome de Jesus que eu oro, eu já te agradeço por tudo que o Senhor fez aqui hoje e ainda irá fazer em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias.
Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.